Viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT Posição 17, como também o caso da página do YouTube cá da FTV, FTV Live. Estamos cá para mais uma edição do programa Linha da Frente, em que abordamos temas que têm que ver com a sua vida, com o seu dia-a-dia, para que sejam encontradas soluções a partir das opiniões dos nossos caríssimos painelistas. E porque nós temos cá rostos que o vão ajudar a compreender aquilo que são as suas próprias inquietações, tanto no setor empresarial, como também no lado do governo. Nós temos cá para esta edição o caríssimo Baltazar, que nos vai trazer uma saudação a partir deste ponto para o pessoal lá de casa, mas também apresentar o seu ponto prévio para esta noite de terça-feira, nesta que é a única edição da semana do programa Linha da Frente. Baltazar, muito boa noite. Quero, por favor, apresentar o seu ponto prévio, a saudar os nossos caríssimos telespectadores e internautas, como também trazer cá um comentário, já entrando neste primeiro tema, em que o Governo acolhe, assim que é, a proposta da CTA, que é a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, sobre o reajuste do salário mínimo. O que é que isto significa? O que este acolhimento representa para os trabalhadores, principalmente nos setores chaves que movem a economia nacional, como agricultura, indústria e comércio? Muito boa noite, Baltazar. Muito boa noite. Primeiramente, quero agradecer pelo convite que a FTV em direção à minha pessoa para vir aqui discutirmos ou abordar os assuntos que foram aqui bem colocados. Quanto aos meus pontos prévios, trago aqui dois pontos. Primeiro, queria que discutisse ou deixasse aqui a questão dos ataques que aconteceram no parque ou no parque de Niassa, né? Parque Nacional de Niassa, que foi atacado e sem nenhuma justificativa da parte da autoridade, e considera-se que houve algumas baixas ou houve alguns mortos da parte de alguns turistas. O segundo ponto tem a ver com a questão da própria confiança do governo em questão discutimos muito as questões da confiança do próprio governo, a questão de trazer informação para a população. Não só a questão do Parque de Niassa, mas também tivemos a Reserva de Niassa, desculpa, não sei o que é a Reserva de Niassa, mas também tivemos do lado da Zambésia, que também tivemos esse acontecimento. Parece que estamos a ignorar esses assuntos ou esses acontecimentos que têm acontecido nessa região. Tivemos o primeiro caso na província da Zambésia, em que também tivemos uma base em que a própria força militar teve que recuperar, e o segundo ponto é este que tem a ver com a Reserva de Niassa. Estamos a dizer que a insurgência não só em Cabo Delgado pode ter terminado, ou assim que é, mas temos alguns pontos do país também, há sinais que não podemos ignorar. Foi desta forma que a insurgência na província de Cabo Delgado iniciou, e aqui temos mais um alarme que estamos a ter, primeiro na Zambésia, depois na província de Niassa, concretamente na reserva de Niassa. Bom, indo à sua questão, a questão da proposta que a CTA colocou ao governo de Moçambique, isso claramente mostra uma abertura de diálogo, né, entre as duas partes. Há um incômodo ou há uma situação que a CTA vê que é preciso levar em conta, a questão dos custos de vida dos seus trabalhadores, quer no setor privado, mas também uma preocupação que já afeta há bastante tempo a própria comunicação ou a própria população. Então, vê-se aqui uma proposta que foi levada, que o governo de forma segura levou e vai considerar essas propostas. Mas não cabe ao próprio governo aprovar ou aceitar essas propostas. Essas propostas terão que passar pela Assembleia da República, terão sua análise e, claramente, a última sentença ou quem fará julgamento ou os ajustes dessas mesmas propostas não é o governo, mas sim a Assembleia da República. Muito bem, muitíssimo obrigado. Passamos então a palavra para o nosso segundo painelista, Lénio Lisboa. Muito boa noite. Quero também apresentar a sua saudação aos nossos caríssimos telespectadores, mas também os seus pontos prévios para esta noite de terça-feira, mas sem deixar, claro, de introduzir aquele que é o seu comentário em relação a este primeiro tema que nós abordamos. O Governo acolhe, não propriamente toma decisão, tal como citou Baltazar, mas sim acolhe a proposta da CTA do reajuste do salário mínimo, incluindo, pode-se considerar talvez uma vitória da classe empresarial
empresarial no que diz respeito aos interesses dos trabalhadores. No entanto, esta decisão surge no momento de pressão econômica em que o país enfrenta a baixa ou elevado custo de vida e baixa capacidade de compra. O que isto significa é, de fato, ou um equilíbrio ou uma vitória do setor empresarial sobre os interesses dos cidadãos. Muito boa noite, Leonel Técnico. Boa noite ao apresentador, boa noite ao colega Baltazar. Saudar também aos telespectadores que neste momento nos acompanham. É um debate que carece de uma opinião em relação à situação atual do país. Por coincidência, um dos pontos prévios meus é relativo ao que Baltazar acabou apresentando sobre o ataque do Parque Nacional do Niassa, em que indivíduos de origem desconhecida invadiram de forma violenta, tendo causado mortes que até hoje foram desconhecidas e, infelizmente, aconteceram estragos. Não sabemos o que é que de fato teria impulsionado esses indivíduos para poderem atacar um lugar de reserva importante no nosso país. E o outro ponto prévio em relação ao dia de ontem, que se teve nas portagens, principalmente a portagem de Maputo, em que havia lá dois espaços de passagem que os automobilistas circulavam, mas o que mais me inquietou foi a razão pela qual os automobilistas optaram por passar numa via em que descobriram não poder se pagar a tributação. Mas alguns acabaram, não é, na sua minoria, tendo optado por usar a via de cobrança. Infelizmente, na sua maioria delas, as pessoas simplesmente decidiram optar pela via da qual não se pagava, tendo resultado por um engarrafamento durante quase toda a noite, o que é bastante preocupante em relação também, sobretudo, à presença, né, da polícia em fazer parte do controle e da regulação dessa tributação. Portanto, indo direto à questão, não é? Dizer que isto, a proposta da CTA foi acolhida pelo governo, mas numa medida, como estava aí a dizer, numa medida de alta turbulência, né, no setor econômico e também do ponto de vista social. Mas o que me deixa aqui inquieto é saber, não é, se foram acautelados os riscos em relação a esse acolhimento da CTA pelo governo em relação aos custos de vida, ao aumento de salários mínimos, para, de certa maneira, haver-se uma regulação por parte dos trabalhadores nos seus salários e muito mais ainda no setor empresarial. Portanto, voltando novamente, importa salientar sobre a cautela dos riscos que foram priorizados em relação a este acolhimento, não é? Sabendo nós que a CTA, não é, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, ela serve como uma espécie de motor representativa que funciona como uma ponte entre o governo e também para o setor público. Então, resta-nos saber se realmente este acolhimento vai beneficiar simplesmente aos empresários e também a população, porque quando falamos de regulação de salários mínimos dos trabalhadores, devemos incluir também a questão do paralelo entre o custo de vida e também
esta oferta, né, e a voz da própria população que passa o dia todo sofrendo para que, de certa maneira, possa ser ouvida e satisfazer assim a sua vontade coletiva para que haja esse equilíbrio entre o custo de vida e o aumento salarial. Não basta somente o governo acolher a proposta, né? Isso é algo positivo e em particular bom, mas os riscos deixam-nos desconfiados sobre aquilo que são os resultados que nós vamos obter a quando a sua aprovação. Obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado. Baltazar, volto mesmo para si. Quero saber, o Governo anunciou que há um déficit orçamental nos últimos dias e, por acaso, não é um déficit muito pequeno. E a esta altura pretende saber se o Governo tem capacidade orçamental para fiscalizar este que é o incremento ou o cumprimento do novo suposto salário mínimo, tanto no setor privado como também na área pública. Bom, o governo ele já anunciou, através da Assembleia da República, já anunciou aquilo que são as suas contas do plano quinquenal do governo 2025-2029 para o ano, apesar de ter anunciado de uma forma tardia aquilo que era o próprio orçamento, e hoje já acredito que o governo estava mais, principalmente esse governo, o atual governo, tinha as suas preocupações, que era primeiro colocar o país num caminho estável, porque não teria como governar ou colocar em prática as suas condições, as suas medidas, assim, que é por isso que até o plano de governação dos primeiros 100 dias do governo Chapo falhou, apesar dos números da estatística que nos apresenta, mas não vem aqui espelhar aquilo que foram as próprias realizações. Mas, indo à sua questão mais uma vez, são preocupações que foram colocadas e já sabemos, o próprio governo, a partir da Assembleia da República, já mostrou claramente que tem um déficit maior em questão de materialização. Precisa de ir atrás de muito dinheiro para poder materializar aquilo que são os seus planos. Se formos a ver sobre o próprio plano quinquenal do governo, precisa de muito dinheiro, e a CTA claramente antevejo aqui que não será claramente atendida naquilo que são as suas funções. Não sendo pessimista, mas sim fazendo uma analogia daquilo que são as pretensões ou as condições. Não sei quais são os termos ou as condições que a CTA leva para o governo, mas como bem o meu colega aqui disse, não basta só traçar, mas também tem que saber se de fato essas medidas, essas condições que o CTA leva para o governo, se vão realmente, ir de acordo com aquilo que são as necessidades da população. Sabemos que estamos num país politicamente não muito estável, economicamente pior ainda, então é preciso encontrarmos meios e vias sustentáveis para poder isso. Então, não sabemos se os próprios acréscimos salariais que vierem através desse orçamento, como muito bem disseste, sem muito financiamento, se de fato iremos mais uma vez satisfazer aquilo que é a população. O que o passado tem nos mostrado é que não passam abaixo de 500 meticais, 1000 meticais os aumentos salariais em diferentes setores. Então, veremos dessa vez como é que é, mas a CTA vem aqui mais uma vez a aplaudir pela iniciativa de poder colocar uma proposta, uma ideia, que vê-se que está preocupado e claramente vem ganhar mais uma imagem muito boa aqui, comparadamente àquilo que temos assistido dentro da própria organização. Muito bem, uma pergunta que poderá nos ajudar a ir para uma outra questão, muito breve. Há condições para sustentar esse incremento salarial? Bom, mais uma vez, como eu disse, né, o próprio governo já veio dizer que não tem dinheiro, né, para custear aquilo que são as suas despesas.
olhando dentro daquilo que são o seu próprio orçamento do Estado, não há condições para poder incrementar essas coisas, todas as despesas. Mas o Moçambique, como qualquer país, tem seus amigos, tem seus aliados. Claramente, dentro da sua política externa ou dentro dos seus amigos, poderá ir muito mais a posterior e ir atrás disso. Como muito bem, sabemos muito bem que no antigo mandato de Filipe Jacinto Nyusi não tínhamos nenhum financiamento, mas o governo na altura conseguiu levar o caminho, não digamos a um bom porto, mas sim a um país estável. Veremos como é que serão os desafios do governo de Chapo, mas claramente com as condições, com o dinheiro que foi dito que atualmente não teríamos condições de poder se manter ou mesmo acomodar aquilo que são as próprias condições que a CTA traz na mesa para o governo. Muito bem, mais uma pergunta. Esta última me leva a fazer uma outra questão. Estamos diante de alguns problemas, talvez até a muitos. Falámos anteriormente sobre a pressão económica que Moçambique está a atravessar, que tem que ver com o baixo poder de compra, como também o alto custo de vida. Mas sem nos esquecermos que os Estados Unidos, por exemplo, têm a tendência de cortar o financiamento a Moçambique para ajudar em algumas coisas básicas, talvez que poderiam garantir que o governo tivesse a capacidade de usar o dinheiro que usaria para o setor base para outras questões. Já agora, caso se aceite esse reajuste, mas daqui a alguns anos não haja condições para se sustentar, quais é que podem ser as consequências? Bom, o governo de Moçambique sempre parece que o Estado moçambicano, ou o governo, sim, cada governo que é entrado na gestão deste país, me parece que tem priorizado a agricultura como base de sustento, mas essa mesma agricultura não é sustentável. Tivemos o projeto Sustenta, que está dentro dos financiadores a passar por uma auditoria, porque entende-se que esse projeto falhou. O Banco Mundial esteve em Moçambique recentemente a fazer um estudo de viabilidade ou de impacto do próprio projeto. E lá dentro constatou-se que é um projeto que falhou e que poderia, e não se sabe muito bem onde os fundos foram. Mas isso são coisas que já acontecem e não tem sido novidade para este país, não só no projeto Sustenta, temos o caso do LM, entre outros, que tem acontecido isso. Mas futuramente teríamos que traçar um projeto a longo prazo para poder sustentar esse país economicamente, né? Mas visto que os setores que são as zonas mais prioritárias, nós não temos um certo investimento, né? Então, Moçambique mergulha-se a um país dependente até as futuras gerações. Se hoje, se o governo atual, se a gente não tem um projeto de desenvolvimento em zonas pilares deste país, claramente viveremos sempre mergulhados nesta situação de crise econômica. Muito bem, muitíssimo obrigado. Lisboa, volto mesmo para si, já na questão da empregabilidade, como é que este reajuste pode afetar a empregabilidade, principalmente nas pequenas e médias empresas? Obrigado. Em relação a este assunto que tem sido bastante o alvoroço da sociedade moçambicana, em relação ao reajuste, o que deve-se entender é que os reajustes não são feitos simplesmente para uma maior dinâmica populacional, ou seja, eles funcionam na base de um grito que surge em relação a algum desequilíbrio, vamos assim dizer, estrutural. E o que condiciona estas propostas salariais. Na verdade, os reajustes de salários têm sido também uma das coisas que nos preocupa, mas sobretudo a esse aspecto de empregabilidade, podemos pensar em um modelo crítico sobre como é que essa relação se estabelece, porque ao reajustarmos salários, o governo, quando reajusta salários e não olha para aquilo que é o setor do desenvolvimento da própria educação, porque as pessoas vão se formando
mas infelizmente não encontram espaços para poderem se colocar, o que acaba sendo frustrante, não é? A alegria que surge dessa colocação de ajuste de salários e também, acima de tudo, vamos acabar brincando de reajustar, mas não nos colocarmos na firme daquilo que é o verdadeiro motor que impulsiona o próprio desenvolvimento social e econômico, que são exatamente essas pessoas que se formam, não é? Investem capital para poder evoluir e contribuir também assim que é para o desenvolvimento da própria sociedade, do governo, e assim crescermos para um futuro que dignifica-nos, não é? Então, isto seria o mesmo que ignorar as necessidades reais da vida social que se vive hoje em Moçambique. É claro que são coisas positivas que nós vimos como avanços de debates pontuais que não se viam há muito tempo e que hoje têm sido prioridades debater em relação às necessidades, mas esquecermos que está a se viver em situações de degradação, mas também esses salários mínimos devem, acima de tudo, olhar para várias áreas no setor de empregabilidade, porque as pessoas elas reclamam não porque querem trabalhar, mas porque as políticas precisam acompanhar esse processo evolutivo entre, como acontece nos outros países, o governo acompanha aquilo que é a partir do momento em que a pessoa, os indivíduos ingressam no setor da educação, seja no setor empresarial, para a questão de empregabilidade, à medida em que as pessoas saem daquele ciclo de aprendizagem, ciclo profissional de estágio, ter ali uma ligação direta com o emprego, e quando isso não se vê, então estamos a dizer que as políticas ainda não são suficientes para começarmos a desenhar ou talvez termos uma convivência saudável no nosso território, no nosso solo pátrio, e apenas também os debates que são levados a cabo nas assembleias, eles não favorecem a esses limites, o que simplesmente vamos ver daqui a pouco talvez uma situação de revogação desse mesmo salário mínimo, que vai problematizar ainda mais a maneira como vamos viver, como as pessoas vão poder viver, porque beneficiar a uns e deixar a maioria seria o mesmo que aniquilar a própria força motriz da própria produção e também talvez acrescentar incentivar-se sobremaneira a questão do emprego, vamos lá dizer, informal. E há outras questões que foram aprovadas recentemente, como a questão das horas de trabalho, do setor comercial. Isto leva-me a pensar de novo na questão inicial em relação aos riscos que isso subvertem-se em relação a essa ligação entre o emprego e também, por outro lado, sobre a carga que as pessoas vão viver. Então, falando mesmo sobre as horas de trabalho que foram aprovadas, não sei se foi acautelado de novo a questão dos riscos, porque dizer que não existe uma hora limite para a cessação do trabalho informal, estaríamos a aceitar também e a concordar que os ladrões pudessem ter mais horas de trabalho, porque isso vai criar assim é uma hora extra. Agora não sabemos se a polícia também poderá ter mais horas de trabalho. Então é uma situação bastante crítica em relação ao emprego
principalmente a camada juvenil, acaba usando-se das redes para manifestar a sua insatisfação em relação às novas políticas atuais do governo, né? Falando mesmo dos 100 dias de governação do presidente eleito, o Daniel Chapo. Isso traz aquilo que é aquela dúvida: será que realmente somos prioridades? Então é preciso chamar a atenção para que essas discussões, estes acolhimentos de salários mínimos estejam em condições de também olhar para aqueles que estão fora e não aqueles que estão dentro como empresários, para poderem discutir lá numa conferência, numa organização, porque estaríamos a limitar aqueles que verdadeiramente contribuem, não é, para o desenvolvimento, o crescimento econômico, e assim inutilizar a sua força e considerarmos que a sociedade Moçambique está a caminhar rumo ao desenvolvimento e para um futuro melhor. Muito bem, então isto quer dizer que acredita que o governo não consulta propriamente os trabalhadores, mas sim os empresários, isto é, a classe empresarial, para decidir questões de incrementos salariais. Bom, existem representantes desta camada que serve-se de uma voz que possa utilizar as queixas, as reclamações, as reivindicações, os protestos, para que o governo esteja a par do que está a acontecer. Afinal de contas, um pai não basta só chegar a casa e encontrar o seu filho a chorar e aí ele acrescentar o choro, batendo na criança. É preciso conversar com ela e saber o que é que se passa, porque é que está a chorar, e não fechar as vistas como se nada estivesse a acontecer, ultrapassando aquilo que é o choro do seu próprio filho, e assim futuramente o filho gerar o ódio. Ou seja, o governo precisa dessas consultas dos representantes, dos trabalhadores, é claro que existem, desta massa que muito chora no seu dia a dia de trabalho, que infelizmente não se verifica. Se calhar esses representantes dão os dados sobre o que é que está a se passar, mas o governo em si, ele toma decisões em função dos interesses, talvez fora das expectativas daquilo que passa-se no dia a dia dos trabalhadores. Então acredito eu que isto é uma questão mesmo de colaboração da parte dos representantes com o governo, assim também como os representantes principais, que é a CTA, que colabora diretamente com o governo para assim poder propor medidas sobre como é que têm que ser desenhadas as estratégias para, no mínimo, considerar a satisfação básica, não é? Talvez algumas pessoas questionam-se por que eu estou a pagar, qual é o fim desta tributação. Não vejo nada. São reclamações que existem em bastante pessoas que acabam propiciando esta revolta, assim que é, para que mostrando que ainda não há respostas em relação ao sofrimento, ao desequilíbrio que existe, talvez porque apenas as pessoas participam, não é? De forma, os trabalhadores neste caso participam de forma inativa e as decisões são tomadas em cima. Então é como se não houvesse uma descentralização da parte da colaboração que se tem visto entre o governo em detrimento à população. Sim, então é uma questão... Muito bem. Obrigado. Só uma questão para ir mesmo no raciocínio do colega. Tem um livro muito interessante que o falecido presidente da Líbia, Mohamed Gaddafi, que eles chamam o livro verde, né? Ele criticava muito mais a questão do modelo de governação. É outro debate esse, mas só para abrir uns parênteses.
Muammar Gaddafi, ele criticava o modelo de governação, a representatividade para ele não era certo dentro da democracia, porque ele entendia que era preciso ouvir a voz e não aquele que faz chegar a voz. O que está a acontecer aqui é que estamos a ver uma CTA que elencou vários pontos ou vários acréscimos naquilo que são o salário mínimo e levou até o governo, que o governo recebeu, né? E dentro daquilo que é o seu orçamento, dentro daquilo que são a sua disponibilidade orçamentária, vai ver como é que pode acomodar aquilo que são seus interesses, claro, né? Como o colega também falou, que temos vários setores que têm suas preocupações, né? Uma delas é essa CTA, que vimos agora levar as suas preocupações para o governo. Temos a ordem dos professores, a ordem dos médicos, temos os juízes também que também vão levando as suas propostas. Então, e o Estado, antes de receber essas propostas, claramente já veio ao público através do Parlamento, na sua aprovação do orçamento no plano quinquenal, que não havia sustento para esta governação. Era preciso injetar mais dinheiro para poder cumprir com aquilo que são as suas metas. Vimos muito bem nas metas que foram estipuladas dentro do plano dos 100 dias do governo Chapo, que em números estatísticos é bonito, mas na realidade questiona-se o que realmente foi feito dentro daquilo que é. Então, é preciso entender é preciso as pessoas entenderem que não basta o CTA levantar a voz com essas preocupações, mas também o governo precisa atender ou entrar dentro, olhar o que tem para depois satisfazer aquilo. Claramente o governo não vai aqui, não vejo o governo aqui dentro daquilo que é o plano orçamentário dizer que estaria em condições em cobrir todas aquelas despesas que o CTA colocou. Mas é preciso entender muito bem que o governo só vai agir dentro daquilo que são as suas expectativas, aquilo que dentro das suas condições, mas que o governo também precisa entender que aquelas preocupações que o CTA levanta são as mesmas que afetam o dia a dia, são preocupações de uma população ou de uma minoria que não tem a possibilidade de poder ser ouvida. Então, estaríamos a dizer que é uma tentativa que o CTA coloca perante o governo. Agora, cabe o governo, dentro daquilo que são as suas disponibilidades orçamentárias, ver se de fato é cabível ou não atender aquilo que são as suas preocupações. Muito bem, continuo mesmo consigo, Baltazar, para perguntar, numa altura em que o custo de vida vem aumentando e o poder de compra baixa, Sim. Como é que o trabalhador vai sobreviver com um possível novo salário mínimo, sendo que o cabaz básico já consome 80% do seu rendimento? Como é que se pode fazer esta matemática? Bom, aumenta a criminalidade, aumenta o índice da pobreza, o governo não atendendo aquilo que são o custo de vida, ou não relacionar o aumento do salário com aquilo que são as suas necessidades básicas, teremos mais a elevada a categoria de um país mais pobre a nível da África, que está a nível do mundo, mas também teremos aqui uma população mais frustrada em termos de vida, sem condições de sobrevivência. É aí onde entra a criminalidade, entra, não diria as taxas de natalidade, mas sim as taxas, posso dizer até o número de mortes, porque tem muitas pessoas que em Moçambique, segundo aquilo que são estudos levantados por algumas organizações, principalmente na zona centro e zona norte, o número de mortes é muito elevado, e temos algumas organizações que vêm trabalhando nisso, junto ao FMI e outros que vêm, a Acnur e a UIM, são organizações que vêm trabalhando na questão do combate à fome neste país. Então, é preciso, como eu disse anteriormente, é preciso o governo, ao analisar essas propostas, ter em conta aquilo que são os custos de vida, ir em conta aquilo que é a realidade da sua população, aquilo que está a viver. Se continuarmos com esses aumentos de 200, 300, 500 meticais, provavelmente não estaríamos aqui a combater ou a minimizar aquilo que é a própria condição de vida da própria população. Muito bem, muitíssimo obrigado. Estamos mesmo a fechar a discussão deste primeiro tema, que tem a ver com o acolhimento da proposta da CTA ao Governo do reajuste
do salário mínimo. Lénio Lisboa, a última pergunta que eu apresento para si já para encerrar esta discussão. Como explicar a ausência de uma posição mais firme dos sindicatos neste processo de reajuste? Obrigado. É interessante pensar que estas questões ajudam-nos bastante a ter uma criatividade em relação aos problemas ligados aos salários. Olhando de forma crítica sobre os sindicatos que surgem no nosso dia a dia, algo que me chama a atenção é que quando o salário mínimo não cobre o mínimo para viver, estamos, afinal de contas, a legalizar a pobreza de forma gradual. Ou seja, as últimas considerações minhas em relação a este tema, a esta discussão, dizer que não estamos acostumados a pegar o negativo para poder usar como solução ou como uma via de alternativa para poder trazer ou tirar ali um proveito. Por exemplo, quando reclama-se sobre o custo de vida, que é algo muito difícil, o governo simplesmente não olha isto como um dado importante para repensar sobre o que se passa aqui no nosso país, porque usando a teoria do pensamento de Morin sobre a complexidade, o negativo até é útil para poder discutir o positivo. Então é preciso levar esses dados em conta, essas reclamações em conta, essas vozes, como estava a dizer o Baltazar, não apenas considerar os representantes, que é a CTA, como órgãos responsáveis por dar propostas ao governo, mas também olhar de forma interna para os reais problemas, para as reais necessidades que existem no meio dessas reclamações. Porque o que estamos a viver hoje, por exemplo, como eu estava a falar da questão da negatividade, da teoria da complexidade, os chapeiros são, por exemplo, o sangue da mobilidade urbana. Então, sem estes, nada circula, né? O desenvolvimento do capital depende também deles, eles contribuem bastante. E se há paralisação das vias, por exemplo, é complicado trabalhar. Aliás, vamos começar a regredir, ao invés de nos posicionarmos como cidadãos ativos, com consciência crítica, para poder resolver e assim bater a criança, ao invés de ouvir a criança e talvez propor um certo limite para aquilo que é o seu choro, a sua ansiedade, de modo que haja essa convivência coletiva e que não se gere futuramente um certo ódio. Então daí que devia mesmo voltar-se para os sindicatos que têm muito essas associações médicas, temos muitos setores institucional que servem para poder criar medidas em relação ao seu trabalho, ao seu nível de trabalho, a oferta que recebe-se. Não basta só oferecer salários, vamos dizer, salários gordos, mas esses salários devem ser resultados do equilíbrio da vida social, da vida econômica, assim como também os resultados do processo de vida real e não simplesmente fingir-se que está tudo bem. E a polícia, é claro, sempre está presente para poder mobilizar, mas precisamos de ter mais consciência do que é que significa realmente trabalhar para desenvolver a vida das pessoas, da população, e não aumentarmos, por exemplo, no plano
quinquenal sobre construção de não sei que, infraestruturas, enquanto ainda não ultrapassamos o problema básico, que é este que tem se debatido muito em relação ao custo de vida da população. Então é importante que olhem para este aspecto. Muito bem, muitíssimo obrigado. Falamos sobre o custo custo de vida, falamos igualmente sobre aquilo que tem que ver o reajuste do salário mínimo, mas agora é o momento de falarmos sobre o custo das portagens. Baltazar, a pergunta primeira que eu coloco para si, já para introduzir este primeiro tema, é se a reivindicação daqueles que são os chapeiros é de fato justa ou trata-se então de uma fuga às responsabilidades fiscais, porque assistimos num passado muito recente chapeiros que condicionaram a via a contestar aquele que é o pagamento obrigatório das portagens, e não só. Eles foram multados com valores que variam entre os 1.000, se não me falha a memória, até os 25.000 meticais. O que isto significa? Esta reivindicação é de facto justa, pode-se considerar, ou então é uma fuga às responsabilidades fiscais que eles têm? Bom, no passado tivemos a questão da colocação ou do impedimento por uma voz, posso dizer, né? Não vamos fugir, entraram na onda do candidato, assim é chamado candidato derrotado, nesse caso o candidato Venance Mondlane, que havia anunciado que as passagens pelas portagens não deviam ser cobradas. E todos esses, não só o chapeiro, mas também todo aquele cidadão que tem utilizado essas portagens não vem pagando até os dias atuais, e parece que tinha uma nota que o próprio Venâncio havia anunciado que só a partir de maio ou abril, finais de abril, 27 de abril, é que ficaria incerto a passagem das portagens. Depois disso, o governo veio com suas medidas, o governo ou os responsáveis pelas portagens veio colocar multa nesses utentes que têm utilizado, ou nesses transportadores que têm utilizado essas vias. É justa ou não é justa? Acredito que politicamente eu acho que se quiséssemos ainda um país estável, eu acho que o governo poderia muito bem deixar passar essa situação, porque estávamos num momento em que era muita perturbação e não segurança política. Economicamente, claramente, eles também perderam porque é muito dinheiro que essas portagens fazem, mas a reivindicação muito mais do não pagamento dessas portagens tinha a ver com a má situação ou a má obra das estradas que temos hoje nas nossas vias de acesso. Então, até hoje, entende-se que essas mesmas prioridades, essas mesmas reivindicações não foram atendidas, não temos ainda as estradas em condições, e as portagens elas estão sendo reconstruídas para a passagem ou o pagamento delas mesmas. Se formos a ver a portagem da Matola, praticamente ela já estava no início da sua reabilitação, alguns pontos que foi afetado. A portagem para quem usa a circular de Maputo também estava fechada, e ela também já está em vários pontos, como também se a gente for a sair um pouco da província de Maputo também, algumas portagens que foram vandalizadas também já estão em construções, e era no sentido de que assim que essas portagens estivessem em condições, poderia muito bem entrar à medida que no dia 15 de maio agora que teríamos o início do pagamento dessas mesmas portagens. Mas esses mesmos utentes, esses chapeiros, alegam que a primeira reivindicação, o que levou no início a essa contestação, era muito mais a má estrada, ou a má colocação da estrada que temos nas cidades ou nas vias de acesso. E hoje vimos, né, que o governo, juntamente, ou as empresas que operam nessas têm feito uma multa, como disse muito bem, a partir dos seus variam os preços consoante aquilo ali. Mas agora não sei como é que
como são feitos os cálculos, né? Ou já está tudo cronometrado, que a viatura X passava por 3, 4 vezes, então acabou cobrindo isso, porque estamos a falar desde o ano passado até, estamos a falar desde dezembro, ou, se não estou errado, dezembro até maio, agora que estamos no dia 6 de maio, as portagens não estão a ser pagas, né? É muito tempo que levou, não sei como é que está a ser utilizado os cálculos para e colocar esses preços taxativamente nesses passageiros, nesses transportadores, assim como nesses que operam com suas viaturas nesses locais. Mas eu acho que ainda levanta muito a questão, ou pode muito bem trazer a questão da confiança, aquilo que é, ou pode voltar ainda mais trazer um conflito no momento em que já estávamos a tentar ultrapassar os problemas que quer de estabilidade neste país, mas voltar a penalizar ou penalizar a estes chapeiros como também os utentes, estaríamos aqui a retardar. Claro que o governo poderia muito bem ver isso. Parece-me que a Revimo com o governo já entraram em negociações para a questão de ajuda para poder voltar com as suas portagens a operação, quer na Matola, quer na Maputo Catembe e em outros pontos. Parece que a Revimo já tem um plano com o governo em questão de reabilitação desses pontos e voltar a operar. Mas essa questão de cobrar aos passageiros ainda vem afetar muito mais e vem deixar ainda mais em questões problemáticas, porque já não, na minha opinião, não há necessidade disso e estávamos a caminhar para um estágio ou para uma estabilidade política e se voltarmos com esses comportamentos, acredito que estaríamos aqui a retardar ainda mais nessa questão de se que ainda queremos um país ainda um pouco, né? Porque coeso não está, mas um pouco coeso. Muito bem, continua mesmo consigo, mencionou na sua intervenção que o governo não garante vias em condições, estradas em condições. Sim. Diante deste pronunciamento seu, que moral é que tem o governo em cobrar portagens, sendo que não garante vias alternativas ou até mesmo em condições para que os automobilistas circulem, sendo que os próprios automobilistas, transportadores, já pagam impostos? Sim, já pagou imposto e já pagam a portagem e pelo fato de pagar o imposto, pagar a portagem, ainda não ver as suas reivindicações resolvidas, por isso eles alegam que não é justo estar ainda a cobrar as portagens se as próprias estradas não estão em condições de circulação, porque segundo uma das reivindicações, uma das falas de um dos chapeiros é que estamos a caminhar nas mesmas estradas e todos os dias estamos a pagar portagem e todos os meses estamos a levar os carros para os mecânicos, para a suspensão, tudo isso, então para a inspeção. Então é preciso são essas coisas que ainda levam mais a questão dos próprios chapeiros, os automobilistas a reivindicar. Muito bem também, claramente uma das comunicações do Venâncio era muito mais que não se pagaria as portagens porque não se entendia como é que continuamos a pagar as portagens se de fato, primeiro pelo preço e pelos anos que a gente já vem pagando as portagens e terceiro, ou por que hoje em dia não há reabilitação desses estradas. Hoje em dia, à volta da capital de Moçambique, nesse caso a cidade de Maputo, temos problemas gravíssimos, a questão de circulação, a questão das próprias condições das estradas, elas estão precárias. Então, são essas condições que levam a esses transportadores e outros que têm usado a essas vias a reivindicar a não pagamento dessas portagens. Muito bem. Lisboa, Baltazar menciona que as estradas cá no nosso país, essencialmente na cidade de Maputo, que é o espaço do nosso debate quanto às portagens, não estão em condições. A pergunta que eu coloco para si é como é que está a ser usada a receita arrecadada nas portagens cá, essencialmente em Maputo, sendo que o que se diz é que esse valor se é usado ou deveria ser usado para a reabilitação ou manutenção destas mesmas infraestruturas e se há realmente transparência nesse processo? Isto é uma questão bastante interessante. Dizer que
em relação à arrecadação da tributação obtida das portagens é uma questão bastante preocupante nos dias de hoje e aqui eu diria que é uma questão sociologicamente grave quando um Estado cobra de quem tem menos e oferece pouco em seu retorno. Isto acaba trazendo a ideia de revolta e também, acima de tudo, aos que pagam estas portagens, não é? Para ou como uma maneira de contribuir para aquilo que é o desenvolvimento da própria via de circulação e também o bem coletivo, para que de modo haja uma maior, vamos dizer, uma mobilização, uma mobilidade sem sobressaltos e também criar, acima de tudo, uma postura em condições normais de uma pessoa que procura sempre caminhar saudável. Bom, isso aqui é uma questão ética do próprio governo, da própria sociedade, que deve revelar o que é que realmente e para onde é que leva o dinheiro, não é? Porque ali tem um contrato, como o Baltazar disse, a Revimo tem ali um contrato com o Estado que é para regular aquilo que é a sua função, o seu a sua principal atividade, de modo que esta recolha tenha uma planificação real sobre o compromisso que estabeleceu com o governo e que é aí onde vai existir essa transparência quando mostrarem esse trabalho. Agora, o que não cabe a mim infelizmente é algo difícil, né, de dizer, o governo tem que ser responsável por dizer exatamente aonde é que aplica esta arrecadação, esta tributação, porque a ser assim acabamos tendo um déficit de legitimação do próprio Estado em detrimento da população. Então é por isso mesmo, por falta de transparência que existe a nível do governo, isto acaba não estando claro em relação à sua aplicação. Agora, a população, os chapeiros principalmente, não é? Os automobilistas, é que acabam por se recusar simplesmente porque já estão acostumados com essa questão de pagamento nulo, não é? De ausência de pagamento, que foi anunciado pelo Venâncio Mondlane, não é? Então, o que foi alertado é que a Revimo vai começar a cobrar a partir da terça-feira, do dia X, tendo passado os 100 dias de governação, e por essa razão cabe a eles retornarem com as cobranças. Mas a população já não está a fim de cooperar ou então colaborar justamente por causa do costume. Então é uma questão ética, e a ética leva-nos a um nível de prudência por parte da nossa boa vontade de fazer as coisas. E vem aí também a moral, que, como diz o filósofo Barros, que é aquilo que você faria mesmo que não estivesse ninguém olhando ali naquele momento. Então é uma questão ética e também moral. Estes códigos normativos de conduta levam-nos a ter essa consciência de simplesmente beneficiar os nossos interesses e não optar por olhar aquilo que é a reclamação real. Bom, o dinheiro que nós é uma questão relacional, não é? Nós devemos, quando contribuímos, espera-se algo, né? A expectativa, que é a responsabilidade de uns para o cumprimento de uma tarefa, e quando isso não acontece, simplesmente há esta negação por parte de quem contribui, de quem paga por um serviço de um serviço privado que é visível e que, infelizmente, não há esta
Não há, quer dizer, deve haver um espaço para que o governo possa abrir a mão de explicar se existe um plano com o dinheiro, porque uma coisa é desviar as responsabilidades com o dinheiro arrecadado, a outra coisa é simplesmente manter-se calado e não ajustar ou configurar aquilo, porque quando se faz um contrato, existem lá termos que são definidos para que as duas partes entrem em consenso e assim executem aquilo que está ali. Mas o que vemos hoje é uma questão totalmente convertida e por essa razão não conseguimos encontrar essa transparência, a não ser que haja um plano, mas com uma certa desconfiança de que não exista e que não podemos optar simplesmente pela violência, porque às vezes os próprios chapeiros podem não ter razão, manifestando-se, mas sempre existe lá no fundo uma preocupação pontual que deve ser repensada. Então, se não tem razão, então tem que haver uma explicação clara em relação a esse assunto para que as pessoas não comecem a reivindicar de uma maneira fora da ética, porque estaremos a lutar contra nós e a nós mesmos, nos matando e criando assim cada vez mais uma situação de instabilidade social e também o próprio sei que recrudescimento do plano que se pretende alcançar, porque quando se fala de plano quinquenal 2025, 2029, é algo que já estão lá claros os pontos necessários para poderem ser tratados e que quando trazem respostas, encontramos respostas diferentes daquilo que foram definidas, nós começamos a desconfiar dessa transparência, porque ser transparente não é o mesmo que ser sincero. Uma coisa é ser transparente, mostrar em concreto o que é que se pretende, o que é que se está a fazer como plano, como execução, ao podermos, na medida em que obtemos este dinheiro e não apenas ficarmos no contrato em si e estamos a dizer que estamos a trabalhar, mas não se verifica no real, com os nossos próprios pés, com os nossos próprios olhos, o que de fato deve ser vivido, não é? Não é uma questão de simplesmente as pessoas chorarem porque estão cansadas. Tem que haver uma explicação, não é? Então, aos órgãos competentes, cabe a eles responderem sobre a ausência dessa transparência. Talvez exista um motivo pertinente que se calhar ainda não se trouxe à tona, e também seria bom se fosse mais cedo possível, que é para que esta situação que ali é um dos pontos muito, mas muito importantes de circulação entre a cidade de Maputo e a província de Maputo, porque a atividade econômica acaba parando de certa maneira e perde-se também esse capital econômico e o país acaba criando uma série de problemas subsequentes. Eu acho que um dos grandes desafios para este governo, até já comentamos várias vezes em vários debates aqui na TV, é a questão da comunicação. Se o governo não adotar um sistema comunicativo com a população, acredito eu que sempre teremos essas reivindicações de formas não saudáveis. Se tivéssemos, ou se o próprio governo tivesse dito que iria entrar com as cobranças das portagens e não... O que pesa muito mais nessas reivindicações é a questão dessas multas que eles estão a encontrar no meio dessa circulação, estão a ver. Os tais suspeitos, ou as tais suspeitas cobranças dos 1000 meticais, 800, 100, dependendo, como eu disse muito bem, não entendo como é que foi feita essa contagem dos valores que estão a ser cobrados, mas a questão da comunicação, principalmente para ganhar uma confiança a este governo novo, é preciso que o governo comece a adotar a questão da comunicação, que nem que seja para arranjar um porta-voz que vai e diga, olha, hoje vamos começar isto, ou fazer uma explotação, dizer, olha, vais fazer isso, porque o que pesa muito mais é a questão mais de
o que pesa muito mais nessas reivindicações que aconteceram recentemente dos chapéus é mais a questão do quê? Dessas cobranças. E por que estão a nos cobrar os valores que neste período o tal dito presidente eleito disse que não tínhamos que pagar e hoje estão a nos cobrar um valor X? 2. O que havia sido estabelecido de que só voltaria-se a pagar as portagens no caso de a manutenção da estrada ela for boa, mas estamos a ver que nem a estrada foi reabilitada e ainda muito mais volta-se a cobrar o mesmo preço. Hoje, com as negociações que vamos com o Estado, é que haverá redução do valor das portagens. Quanto não sabemos, se é 20, se é 10 meticais, isso não sabemos, mas sabemos muito bem que não será um valor a 50% ou 60%. Então, é uma das coisas. Então, é preciso o governo começar a adotar nem nas suas comunicações. Da mesma forma que faz, sempre aparece o porta-voz do Conselho de Ministros. Também é preciso vir aqui encontrar, porque estamos numa fase de recuperação, tanto política, numa forma de estabilidade social, política, também econômica, mas também precisamos desses governos todos que venham ao público e o governo tem que ser amigo deste povo, porque este povo também já está, não digo marginalizado, mas já está meio marginalizado, mas também está reivindicando com aquilo que são as suas condições. Só para ser muito rápido. 30 segundos, pode aproveitar e trazer últimas considerações. Só para acrescentar, dizer que nesta questão de portagens, de pagamento de portagens, num país sério, não é? Procura entender o que é que de fato está mesmo a acontecer para que possa fazer uma regulação. Assim como o árbitro, quando está em campo, ele procura observar todo tipo de acontecimentos, as faltas, entre outras situações, durante o jogo, até a sua partida final. O que quero dizer com isto é que um Estado sério, ele procura, neste momento de instabilidade econômica e política, né, que nos acompanhou até hoje, poderia muito bem, se calhar, propor a redução da tributação, do pagamento, por uma percentagem, ou então simplesmente isentar para poder recuperar esta instabilidade, porque a pensar assim estaríamos a ser cidadãos conscientes e com a ética que se precisa em sociedade, porque não basta somente agir com o poder e com a força, mas optarmos mesmo pela mentalidade desenvolvimentista. E também, para concluir, dizer que perante estes protestos que se vivem hoje, que se encontram nestas portagens e também o custo de vida relacionado, a fome, quando um grupo que está supostamente marginalizado, que é este que é muito ignorado e não devia, a fome em si, os pagamentos altos, acabam ganhando consciência para uma revolução. Então é por isso que há esta questão que ainda está pertinente nos dias atuais. Muito bem. Baltazar, últimas considerações muito brevemente, já estamos mesmo a fechar. Não voltando mais à nossa discussão, porque é um debate aberto e não conclusivo, quero muito mais uma vez chamar a atenção aos governantes, aos responsáveis deste país, que não devemos ignorar a situação que está acontecendo em Niassa e na Zambésia. É preciso levar em conta e ver o que está acontecendo nessas duas províncias, porque voltaremos a encontrar os próximos cabos delegados nessas duas províncias. E não muito mais, dizer muito obrigado pelo convite e até a próxima. Muitíssimo obrigado, agradeço eu pela oportunidade que os dois painelistas nos cederam de escutar aquelas que são as suas opiniões em relação a estes dois temas discutidos nesta que é a única edição da semana do Linha da Frente, em que, como temos dito frequentemente e insistimos em dizer, é o caro telespectador internauta quem está na linha da frente deste mesmo programa. Nós prometemos voltar na próxima semana com mais temas para rolar nesta mesma mesa, que, como temos dito habitualmente, tem que ver com a sua vida, com o seu dia a dia, para que sejam apresentadas soluções para resolver todos os seus problemas.
Caríssimo telespectador, até a próxima terça-feira. Fique bem, porque não desejar que tenha uma terça-feira abençoada. Até lá, fique bem.